Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, segue lá no Instagram, Escolha Investir Sempre, e hoje estamos com uma edição de gala do mundo acadêmico. Estamos trazendo aí um peso pesado, né, do mundo acadêmico aqui do Brasil. Estou falando do nosso querido professor Paulo Ricardo Monfort, que é coordenador do Programa de Finanças, Controladoria e Mercado de Capitais do IBMEC, né, do Programa de Pós-Graduação, CFP, né, um planejador financeiro registrado, né, certificado, sócio fundador, né, também da Planfi, que é uma startup de planejamento financeiro muito interessante, a gente vai falar sobre ela. Ele que é formado em administração no Rio e tem mestrado em finanças e está finalizando agora um doutorado também e está aí localizado diretamente do Chile, hoje uma conexão internacional. Seja muito bem-vindo, professor, uma grata felicidade poder receber o senhor aqui. E antes de te passar a bola, já queria te fazer uma pergunta. Quem é o professor Paulo Ricardo? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado aos ouvintes aí que estão nos vendo aí, nos ouvindo. Eu sou apaixonado por finanças, pelo mercado de capitais. Desde sempre estou há 15 anos no mercado financeiro. Como você disse, gosto muito de estudar, né? Se tudo der certo, dezembro desse ano termino meu doutorado também em finanças. E esse é um tema que eu gosto muito de conversar, estou sempre inserido nessa pauta em diversos empreendimentos, iniciativas, né? E como você disse, ajuda a formação aí de novos profissionais de finanças no IBMEC, né? É algo que eu tenho muito prazer, muito amor aí em fazer. Muito legal, professor. E como é que o senhor diria que começou essa história de amor, né? Assim, da onde veio essa raiz lá de trás que te deu aquela provocada e você falou, cara, quero entender mais desse negócio, assim, você sabe dizer como é que começou isso para você? Claro, claro. Eu comecei bem de baixo nas instituições financeiras. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui contratado para trabalhar no call center do Banco Real, o nosso saudoso Real, né, que já não existe mais, foi comprado pelo Santander. E fui trabalhar no Banco Real e lá eu comecei a lidar com diversos clientes do banco que perguntavam sobre investimento e eu fui me interessando sobre mercado financeiro, investimento, dando assessoria para essas pessoas pelo telefone, né? Antes da internet, as pessoas ligavam. Só para contextualizar para a galera que está vendo a gente aqui, né? A mais jovem, antes de ter internet, as pessoas telefonavam para ver seu saldo, para ver seus investimentos, né? E tinham as pessoas que ficavam lá para responder, né? Essas perguntas. E nesse call center me apaixonei por esse tema, comecei a estudar, me qualificar, fui subindo no banco, e estou aqui hoje, né? São 15 anos já inserido nesse tema, mas só despertou uma paixão que eu já tinha aqui dentro, né? Que é esse universo de construção de liberdade financeira para as pessoas, né? Então, durante esse tempo que eu trabalhei em instituições financeiras, eu vi o quanto é importante saber gerenciar, organizar as finanças, investir bem, porque tudo isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, isso abriu uma janelinha para mim para olhar para as finanças como esse jeito de transformação da vida das pessoas. Pô, muito bacana, professor. E aí, desse desejo, né, dessa história, como é que surgiu o mundo acadêmico na sua vida, né? Você que estava já dentro do mundo profissional, trilhando uma carreira, conseguindo crescimento, da onde que veio essa encruzilhada que te levou para o mundo acadêmico? Legal. Eu a forma como a coisa aconteceu foi muito engraçada, né? Porque não foi nada muito planejado. Mas eu já lecionava para formação de certificações financeiras, como a CEA, a CFP, outras, e estava dando uma palestra um dia, e dando uma palestra na Carioca, e aí passou uma menina, a Tilara, muito querida, trabalhava no IBMEC na época, e ela falou: Olha, você explica muito bem, a gente está precisando, está criando um curso de mercado de capitais e a gente precisa de um professor
para dar essa disciplina lá. Você gostaria de fazer uma entrevista? E isso tem, se eu não me engano, uns 6 anos aí, 7 anos aí para trás. Eu falei que sim, é, e aí de lá para cá não parei mais, né? Porque a sala de aula é um negócio, você sabe muito bem, né? Você também é professor da casa. A sala de aula é uma coisa que nos vicia, né? Esse amor aí de estar lá com os alunos é uma coisa que eu sinto falta. Quando eu estou um mês sem dar aula, eu já fico preocupado, né? Porque eu quero estar na sala de aula com eles. E, e de fato, depois de um tempo, fui convidado para ser coordenador. Fui convidado para ser coordenador também no IBMEC e estou coordenador há quase tanto tempo quanto professor. Muito legal, professor. E realmente eu também compartilho, né, essa visão da sala de aula, né, de quanto que é estimulante, né? Eu sinto que eu aprendo muito mais do que eu eventualmente ensino, né, para o pessoal da turma. E assim, como é que você tem feito para tentar integrar hoje essas novas tecnologias? Como é que você tem tratado os novos temas, né? Por exemplo, eu na minha aula eu tenho um grande desafio, eu busco instigar os alunos, né, quando eu falo de riscos, né, de gestão de risco, instigar eles a olhar os outros lados, né, que são meio desconhecidos, mas que são extremamente naturais no mercado, né? Quando, por exemplo, a gente fala de posições vendidas, de posições short, de apostar contra, né? Como é que você tem tentado integrar essas novidades e estimular o pessoal nesse ambiente que hoje em dia manter a atenção tá tão difícil, né? Todo mundo o tempo todo no celular. Muito bom. Bem, é um desafio, né? O celular é um competidor muito forte, né? E cada dia ele está cada dia ele está melhor, né? Mas eu acredito que os alunos, né, estão ali fazendo investimento também. Eles estão ali fazendo investimento na carreira, no conhecimento deles, e eles têm muito interesse em ouvir conteúdo prático. Então, como é que a gente conquista, cativa esse aluno durante a aula, o momento? É trazendo visão prática do que realmente acontece, integrando novas tecnologias, como você disse. Para você ter uma ideia, nós estamos em vias de lançar uma certificação em inteligência artificial para o mercado financeiro. Olha que interessante. Eu também estou super interessado aí Eu em também quero. conhecer, né? Mas a gente está sempre pensando em formas de adaptar novos conhecimentos, novas formas de fazer, para que esses alunos vá para o mercado e vá para o mercado super preparado. Então, todas as certificações, os MBAs que nós temos são todos visando aí a prática, o dia a dia e trazendo profissionais de referência como você, por exemplo, para estar com nossos alunos, né? Para eles é uma baita oportunidade, né? Imagina trocar com você durante uma aula onde eles podem perguntar o que eles quiserem, né? É extraordinário, né? E ter essa ferramenta que hoje é o online, nossos MBAs são online e ao vivo. Eu sou aquele aluno que ficava gravando cada palavra do professor, né? Ficava um gravadorzinho na sala de aula. Hoje não precisa mais, né? Porque fica gravado a aula do professor, você pode voltar, tem aluno que assiste acelerado, né? Então, as novas tecnologias estão vindo aí para ajudar esse aluno interessado que quer ter um diferencial na carreira dele, quer ter o selo de uma instituição de renome e de 50 anos, que é o IBMEC, né? Verdade. Agora vamos falar um pouquinho do tamanho do desafio, professor. Vamos lá. Vamos dizer que você foi incumbido de trazer educação financeira para todos os brasileiros. Olha o tamanho dessa missão, né? Porque, pô, a gente entende que isso é fundamental, mas como engajar, né? Como transferir essa consciência de que se o brasileiro, né, de qualquer idade, mas principalmente os jovens, não se atentarem para isso, né, de pô, planejar o futuro, de entender que o planejamento financeiro é para a vida toda, não é só para uma fase da vida, e que quanto mais cedo a gente começar, melhor. Qual será que é a melhor forma da gente espalhar
contagiar, né, os brasileiros com essa vontade de se organizar financeiramente, de entender essa importância e viver melhor, né, e ter mais qualidade de vida tendo feito isso, né? Como é que a gente, vamos dizer assim, deslancha isso para o país de alguma forma? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho que vai aos pouquinhos e vai crescendo. O Brasil está muito atrasado ainda nessa pauta, a gente sabe disso, mas assim, eu acredito muito nos profissionais. Então, a educação, né, essa questão de estar formando profissionais de referência, de estar sempre em contato com boas práticas, eu acredito que os profissionais do mercado financeiro vão fazer essa transformação acontecer. E pensando nisso, eu fundei a Planfi, que é uma empresa de planejamento financeiro, uma empresa que criou um software, uma plataforma para apoiar planejadores financeiros na auxiliar seus clientes. Então, a gente viu, teve uma pesquisa recente que mostrou que 70% dos brasileiros na região Sudeste estão interessados em se planejar financeiramente. Agora, eles não sabem como fazer isso. A gente sabe que é complexo, né? Você sozinho partir do zero e organizar suas finanças, parte tributária, parte de investimentos. A gente sabe que é complexo. E eu acredito nos profissionais para auxiliar pessoas nisso. E a Planfi é esse software, essa plataforma que ajuda os profissionais a atenderem mais famílias, porque antes esse profissional estava limitado. Ele conseguia atender até um certo número de pessoas. Com a Planfi, ele amplia esse horizonte dele e consegue atender mais famílias, e essas famílias conseguem ter na palma da mão delas toda a vida financeira delas de forma organizada, de forma clara, objetiva. Então, foi a forma que eu encontrei de acelerar esse processo, de dar na mão do profissional uma ferramenta incrível para ele começar o negócio dele ou desenvolver o negócio dele com os clientes e dar na mão dos clientes uma ferramenta para eles organizarem suas finanças e investir melhor. Verdade. Aqui no Brasil, dos últimos números que eu lembro de ter olhado, a gente não tinha mais de 20 e poucos mil assessores de investimento, acho que uns 10, 12 mil profissionais ligados a planejamento financeiro, né, certificados ou não, enfim, né? Mas, e assim, um gap enorme, né? Se a gente olha os Estados Unidos, pô, tem acho que mais de 300 mil só de assessores, né? Fora os consultores, fora os planejadores, né? Então, realmente, e no Brasil a gente vê que, pô, da população que investe não dá 2%, 3%, né, do total de pessoas que tem algum tipo de possibilidade, né, de ter acesso. Então, a gente tem um universo, assim, um oceano azul gigantesco para trabalhar, né, uma carência absoluta desse tipo de conhecimento. E, pô, muito legal, uma das vezes para a gente conseguir divulgar esse conhecimento, certamente pelo empreendedorismo, né, já pegando essa veia empreendedora, ou criar um produto, uma empresa, um negócio que possa atingir, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma baita profissão do futuro, né, planejador financeiro. A gente vê casos aí de pessoas que, pô, trabalham home office, atendem pessoas no país inteiro, geram rendas aí, pô, de 10, 20 mil reais, e um trabalho, pô, totalmente pautado em método, em entregas, né, a pessoa, o cliente, vamos dizer, enxergando palpavelmente ali resultados, né, poupando mais, investindo melhor, né, controlando melhor as finanças. Agora, eu sinto, assim, sabe, professor, que para dar um boom, para a gente ter algum nível de salto, para talvez acelerar esse processo muito progressivo de formiguinha, eu sinto que falta no Brasil um pouco do glamour das finanças, assim, sabe? Que nem a gente vê em países como Estados Unidos, na Europa, onde os empreendedores, eles não são aquele cara podre de rico, feio, né, capitalista malvadão. Eles são os heróis, né? Eles são os transformadores da sociedade, que trazem grandes inovações e transformam o dia a dia, né? Os Steve Jobs da vida, né? Os Bill Gates da vida, os Elon Musk. Será que a gente está faltando no Brasil? Eu sempre penso isso, né? Está faltando um herói das finanças, está faltando aquele cara que a gente olha e admira e fala, pô, caramba, um cara diferenciado, né? Eu sempre brinco do George Soros, né, nas minhas aulas. Pô, o cara, ele detém o recorde, né? Olha a alcunha dele, né? O trade do século gerou maior receita, maior renda da história do capitalismo no menor espaço de tempo. E um dia ele gerou uma renda de 1 bilhão de libras. Isso em 1992, se não me engano. Pô, cadê o nosso Jorge Soros brasileiro? Alguém para dar uma chacoalhada
fazer diferente, inovar, né? E todo mundo de repente pensar, caramba, tem algo ali. É, você tocou num ponto central, que impede as famílias a realmente conseguirem alcançar seus objetivos, né? Que é a mentalidade, que é a forma de olhar o dinheiro. O Brasil, ele está ali num ranking onde dinheiro é um tabu, falar de dinheiro ainda é um tabu por aqui. Muitas vezes você é mal visto quando você foca no, tem um certo, uma acumulação de patrimônio, né? Isso é mal visto. Eu vejo, porque às vezes eu atendo pessoas que vêm de origem muito pobre e pessoas que se esforçam muito, estudam muito e conseguem uma boa renda, um bom patrimônio, e elas relatam que familiares, né, se afastaram, familiares começam a tratar diferente. Então, realmente, existe esse estigma no Brasil que é cultural. Que é cultural, é o que você falou, né? Quem tem dinheiro é o vilão, não é o mocinho. Agora, como desconstruir isso, né? Que isso está enraizado na nossa sociedade, né? Então, isso é um trabalho, como você disse aí, que vai acontecer aos poucos. Mas eu não vejo no curto prazo essa mudança de mentalidade do brasileiro. Eu vejo que realmente essa mentalidade ela vai permanecer por mais algum tempo, até que vai ser transformado. Até que vai ser transformado. A nossa população ainda é muito carente ainda de bons exemplos, como você falou, né? A gente ensaiou alguns bons exemplos lá no passado e que nos decepcionaram. E realmente nós tivemos aí o nosso Elon Musk, né, no passado, né, que não deu muito certo, que não deu muito certo. Então a gente Curiosamente, ficou sofre. associado com o X também, né? A gente sofre carece dos exemplos também, né? Então, talvez quem sabe você, professor, eu aqui, né, quem está nos vendo, pode ser esse nosso Jorge Soros brasileiro, né? Vamos ver, vamos continuar trabalhando aqui, fazendo um bom trabalho, que a gente chega lá. Pois é, eu sinto muita falta disso, porque assim, se você olhar realmente na lista da Forbes ali, do topo mesmo, a grande maioria são empreendedores, né? Eles abriram empresas e venderam ações, né? Tem alguns poucos casos, né, vamos dizer assim, puro sangue de investidores, que aí entraria o Warren Buffett, entraria o da Oaktree lá, esqueci o nome dele agora. Claudio Marx. Exatamente, o Howard Marks da Oaktree, que é um dos poucos investidores da lista da Forbes que tem um CFA, que é um cara graduado, não é só endinheirado, né? Então, poucos dos investidores que estão na lista da Forbes têm qualquer graduação muito alta em termos de currículo, né? Mas eles têm muito dinheiro. Então eu fico vendo isso, que os investidores puro sangue, né, estilo Luiz Barsi, como a gente tem aqui no Brasil, eles ainda são a minoria, né? Mas eu vejo assim muito potencial, né? O próprio Luiz Barsi falando, pô, no Brasil o preço-lucro, enfim, a rentabilidade das empresas é muito mais atrativo que em vários lugares do mundo, né? Então, poucas pessoas têm esse conhecimento, têm essa percepção, né? E a longo prazo ele brinca, né? Ele fala assim, olha, me perguntam se é arriscado investir em ações, né? Aí eu falo, cara, arriscado é você pagar o INSS 35 anos e esperar receber a aposentadoria. Se você pegar esse mesmo dinheiro e investir em boas ações que pagam dividendos pelos mesmos 35 anos, e aí ele conclui, né? Você está destinado a ficar milionário em algum momento, né? Então, realmente, investir a longo prazo, né, em boas empresas, é historicamente algo que dá muito certo, só que as pessoas não conseguem ter paciência, né? O Warren Buffett fala, pô, ninguém quer ficar rico devagar, né? É, e assim, a fórmula, né, para você ficar rico, ela não é uma fórmula tão secreta assim, né? A gente já conhece a diversificação, que é o asset allocation, que são os aportes automáticos, né? Gerenciamento de risco, né? Não é uma fórmula não é a fórmula da Coca-Cola, né? Algo que é palpável, mas como você falou, né? Por que que as pessoas não fazem? Por que elas não replicam esse modelo? E aí a gente entra num campo que a gente já está tratando aqui, né? Que é o campo comportamental. Existe uma área do estudo das finanças que são as finanças comportamentais, que mostram que
seguir um mapa, esse caminho, né, da independência financeira não é tão fácil assim. Com Né? certeza, eu Eu costumo. acabei de dizer que matematicamente é fácil, né? Agora, psicologicamente é muito difícil, é muito difícil. É Porque verdade. nós temos todos esses estímulos acontecendo, nós temos todos essas notícias vindo, o que Uhum. torna o imediatismo, né? Fazendo as pessoas buscarem o agora, a recompensa imediata. Então, nós temos todos esses desafios que, que fazem com que você construir riqueza seja muito difícil da parte comportamental, né? E Agora, a matemática financeira está é, aí para sim. provar que é possível. A fórmula tá ali, né? A questão é É, entender que é o Tzinho, né? O T do tempo que faz a grande diferença, né? Então, começar cedo faz muito mais diferença, né? E aí, nessa questão da cultura, né? Eu fico pensando, será que a gente vai conseguir chegar ao ponto dos Estados Unidos, né? Não sei se você acompanhou aí, recentemente, as notícias misturado com as questões de eleições, né? Aparece algumas coisas do tipo assim, a ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ganhou tantos milhões de dólares com a sua posição de Nvidia. Tipo assim, eles são tão acostumados a falar disso que o assunto era as posições da ex-presidente da Câmara no mercado. Será que um dia a gente vai chegar e começar a falar das posições dos nossos líderes políticos nos investimentos, né? Tipo, chegar nesse nível de colocalismo, né? De falar sobre isso. é. Essa prática está sendo questionada lá, bem, eu acredito que a popularização das finanças já está acontecendo. Já está acontecendo. A gente tem, nós somos o país que mais ouve influenciadores digitais no mundo, né, quando o assunto é finanças. Não está vindo na grande mídia, né? Não é na Globo, no SBT, nós não temos ainda isso na grande mídia. Mas no digital está acontecendo esse movimento já de, de, de crescimento da popularização de investir, né? Essa glamorização de investir. Nós temos grandes influenciadores digitais que conseguem alcançar milhões de pessoas. Então nós temos esse caminho sendo construído. Ainda não é o mainstream, né? Ainda não é o dia a dia das pessoas. O cidadão comum brasileiro não investe. Ele não investe. Se você acredita que grande parte das pessoas investem no Brasil, você vive numa bolha, né? O cidadão comum, ele não investe. Muito mal ele tem algum dinheiro na poupança. Então, essa ainda é a realidade do Brasil que a gente está aqui para quebrar. Exatamente. Professor, quando o papo é bom, passa rápido, né? A gente nem percebe. Mas, assim, eu já queria ir agradecendo a sua participação e fazendo uma perguntinha final. Se a gente fizesse, assim, pensando aqui, naquela ideia, eu gosto muito daquela ideia de cápsula do tempo, né? Se a gente fizesse uma cápsula aqui para ser aberta daqui a 20 anos, né? Para as futuras lideranças, né? Que os jovens de hoje que vão estar assumindo posições de liderança e aí a gente pudesse deixar um recado para essa futura geração e estimular justamente essa transformação, né, que a gente entende ser, porra, super necessária para transformar as finanças e a visão de longo prazo do Brasil, né, do brasileiro. O que você deixaria para a gente poder, daqui a 20 anos, pode ser qualquer coisa, um livro, uma ideia, uma música, enfim, um verso, o que você gostaria de deixar alocado lá para daqui a 20 anos o pessoal olhasse e pensasse, caramba, isso aqui é algo que a gente tem que ter atenção e pode fazer a diferença. Ótimo. Eu vou deixar duas ideias que são as ideias que mais permeiam o meu dia a dia. Primeira ideia é a ideia dos juros compostos, tem uma frase atribuída ao Albert Einstein, né, que é a maior força da humanidade, né? Os juros compostos é você fazer um pouquinho todo dia e esse pouquinho ele vai crescendo, vai se acumulando, ele vai gerando juros sobre juros
para você ao longo do tempo. Então, se tudo que você fizer, você pensar nessa lógica dos juros compostos, que cada pequeno esforço que você faz vai somando a um todo e vai crescendo o bolo, isso tem um poder transformacional enorme na sua vida. Muito bom. E os juros compostos ele traz a ideia do longo prazo. Qualquer coisa que você faz todos os dias por 10 anos é possível. Qualquer coisa. O Gabriel falou aí do Elon Musk, né, dos empresários norte-americanos, né? Ele está fazendo um foguete lá. O que é possível? Antigamente isso era só para as agências espaciais, para a NASA, né? Tudo é possível quando você tem persistência, acredita e trabalha por 10 anos, né, ou mais. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar: os compostos e o tempo. Excelente, professor. E que sacada, né? Realmente, junta tudo que a gente falou, amarra e ainda dá uma boa história, né? Pô, professor, muito obrigado. Foi muito legal receber o senhor aqui. Vamos fazer mais, né? Acho que a gente tem aí quase que uma cruzada, né? Em termos de missão, de trazer as pessoas para essa realidade, né? Entender que o jogo da vida financeira, né? Ele é o jogo, né? Esse é o jogo que a gente tem que jogar bem e todo o resto vai ser meio que de alguma forma se acomodar, né? Essa parte estando bem. Então, pô, muito obrigado. Queria te passar aí para as tuas palavras finais, então. Gostaria de agradecer a você que está aqui assistindo, ao Gabriel pelo convite e estou à disposição. E a gente continua se falando aí pelas mídias, né? Quem quiser me acompanhar, paulo.monforte no Instagram, no LinkedIn Paulo Monforte, como está escrito aí no meu textinho aí, no meu nome, e a gente vai se falando. Obrigado mais uma vez. Imagina, pô, eu que agradeço. Pessoal, sigam lá o professor, hein? E a gente se fala na próxima. Até mais. Tchau!